A manhã erguia-se tranquila e aromática, como se a própria fazenda respirasse com cautela, guardando em si segredos antigos. O orvalho repousava sobre a relva em delicadas constelações terrestres, enquanto o sol surgia tímido, filtrado pelas copas densas das árvores que, silenciosas, testemunhavam o passar das gerações. Havia uma quietude no ar, não um silêncio vazio, mas aquele que antecede decisões capazes de alterar destinos. Raquel observava o pátio sem se mover, os braços cruzados junto ao corpo, como se tentasse conter a inquietação que lhe atravessava o peito. Seus pensamentos ainda se dispersavam entre lembranças e sentimentos que insistiam em não se acomodar. O que vivera com William na noite anterior ainda ardia sob a pele, como uma chama protegida do vento. Mas havia outra presença, mais antiga e profunda, uma inquietação que agora se tornava impossível ignorar. Marina aproximou-se em passos lentos, como quem teme não apenas quebrar o silêncio, mas também tocar algo frágil. Seu semblante trazia a gravidade de quem carrega uma notícia que preferia não dar. Parou ao lado da filha e, por alguns instantes, limitou-se a contemplar o horizonte, como se buscasse nele a coragem que lhe faltava. Filha, preciso te dizer algo sério. Não sei como você vai reagir. Raquel respirou fundo antes de se voltar para a mãe. Pode falar, mãe. Estou preparada para tudo neste mundo. Depois que meu pai se foi, o medo perdeu o sentido para mim. Marina entrelaçou as mãos, num gesto involuntário de apreensão. César me procurou. Ele quer que deixemos a fazenda. Disse que pagará uma quantia generosa, o suficiente para recomeçarmos em outro lugar. O silêncio que se seguiu não era vazio. Era denso, quase palpável. Sair daqui? A voz de Raquel saiu baixa, quase sem força. Marina assentiu. Ele acredita que é o melhor. Disse que esta terra já não nos pertence como antes. Algo cedeu dentro de Raquel, não com violência, mas lentamente, como um tecido antigo que já não suporta mais a tensão. A fazenda não era apenas terra, era memória, era raiz, era o último lugar onde o pai ainda existia, em cada manhã, em cada caminho, em cada gesto esquecido no tempo. Não, disse, enfim, com firmeza inesperada. Eu não vou embora daqui. Marina olhou, dividida entre o orgulho e o receio. Filha, às vezes a vida nos obriga a ceder. Não desta vez. Os olhos de Raquel estavam marejados, mas sua voz permanecia firme. Essa terra é tudo o que temos, é tudo o que somos. Eu não posso aceitar dinheiro como se isso apagasse a nossa história. A lembrança do pai veio suave e dolorida. Ele ensinando a plantar, a esperar, repetindo sempre que raízes não se arrancam sem cicatriz. César vê números onde nós vemos vida, murmurou Raquel. Ela respirou fundo e por um instante pensou em William, no que nascera entre eles no silêncio da noite. Algo frágil, mas verdadeiro. Ele pode oferecer o que quiser, mas não pode comprar o que está enraizado nesta terra. Marina tocou-lhe o rosto com delicadeza. Você tem o olhar do seu pai. Raquel sorriu de leve. Então ele vive em mim. Um vento atravessou o pátio, movendo as folhas como um sussurro. A decisão não encerrava o conflito, apenas o começava. César não recuaria. Haveria pressão, insistência, talvez ameaças silenciosas. Mas algo já estava decidido. Raquel não lutava apenas por terra. Ela lutava por si. E pela primeira vez desde a morte do pai, não estava apenas resistindo ao passado. Estava, enfim, escolhendo o futuro. Mas escolher nunca foi um ato leve. Havia, em toda decisão verdadeira, uma espécie de ruptura silenciosa. Como se, ao avançar, algo dentro de si precisasse inevitavelmente ficar para trás. E Raquel sabia disso. Sentia, ainda que não mameasse, que aquela escolha não lhe traria apenas força, mas também peso. O vento continuava a atravessar o pátio, levantando discretamente a barra de seu vestido, como se a própria natureza insistisse em lembrá-la de que nada permanece intacto. As folhas das árvores murmuravam entre si, num idioma antigo, quase esquecido, como testemunhas de tantas outras decisões tomadas naquele mesmo solo.
Ela deu alguns passos à frente, deixando Marina ligeiramente atrás, não por afastamento, mas por necessidade. Havia momentos em que até mesmo o amor precisava de distância para que a alma pudesse se ouvir com clareza. Seus olhos percorreram a extensão da fazenda, os caminhos de terra batida, o cercado gasto pelo tempo, a varanda onde tantas tardes haviam se dissolvido em silêncio e companhia. Tudo ali carregava vestígios de uma vida que não se media em dias, mas em permanências. Foi então que a lembrança veio com mais nitidez do que antes. O pai, de pé ao lado dela, ainda menina, segurando sua mão pequena com firmeza tranquila. O cheiro da terra recém-revolvida, o som ritmado da enxada, o sol alto no céu. Ele não falava muito, nunca precisou. Havia, em seus gestos, uma linguagem que dispensava palavras. Aprenda a escutar a terra, ele dissera certa vez, com a voz baixa, quase como quem compartilha um segredo. Ela sempre responde. Só não fala com quem tem pressa. Raquel fechou os olhos por um instante. E naquele breve recolhimento, compreendeu que sua resistência não era teimosia, era continuidade. Não estava lutando contra o novo, mas protegendo aquilo que ainda pulsava com sentido dentro dela. Ao abrir os olhos novamente, algo em sua expressão havia se transformado. Não era dureza, era clareza. Marina a observava em silêncio, percebendo talvez com a sensibilidade das mães que a filha atravessava um limite invisível, daqueles que não se impõem de fora, mas que se constroem por dentro. E se ele insistir? Perguntou por fim com voz mais baixa, como se temesse a resposta. Raquel voltou-se lentamente. Ele vai insistir. Não havia medo em suas palavras, apenas lucidez. Pessoas como César não recuam quando acreditam que têm razão, ou poder. Marina abaixou o olhar por um instante, como quem mede, dentro de si, o alcance das consequências. Eu só não quero que você se machuque, filha. Raquel suavizou o semblante. Talvez eu me machuque, respondeu com uma calma que não era resignação, mas aceitação. Mas há dores que são necessárias, e há perdas que nos desfiguram. A mãe ergueu os olhos novamente, encontrando nos dela uma firmeza que já não era apenas juvenil. Havia ali algo amadurecido pela ausência, pela saudade, pela necessidade de se sustentar sozinha diante da vida. E naquele instante, Marina compreendeu. Não completamente, porque há decisões que ninguém compreende por inteiro além de quem as toma. Mas o suficiente para reconhecer que já não podia conduzir a filha como antes. O tempo, silencioso e inevitável, havia feito sua obra. Raquel respirou fundo mais uma vez e voltou o olhar para o horizonte. Mas agora não havia mais hesitação em seus gestos. O que antes era dúvida, tornara-se direção. E ainda assim, algo permanecia em aberto. William. Seu nome atravessou-lhe o pensamento como uma corrente suave, mas impossível de ignorar. Havia nele uma presença que não se explicava apenas pelo que haviam vivido, mas pelo que ainda poderia vir a existir. E isso, talvez, fosse o mais inquietante de tudo. Porque o futuro que ela escolhera não era um caminho solitário, e, no entanto, também não era um caminho seguro. Um leve aperto atravessou seu peito, não de medo, mas de consciência. Nem toda escolha garante paz. Algumas apenas definem de que lado da batalha se está. O sol já se elevava um pouco mais no céu, dissipando lentamente o orvalho que pouco antes cintilava como estrela sobre a relva. Era como se a própria manhã avançasse, indiferente às decisões humanas, cumprindo seu curso com a serenidade de quem sabe que o tempo não espera. Raquel permaneceu ali por mais alguns instantes, e embora tudo ao redor parecesse o mesmo, a casa, as árvores, o vento, nada mais era exatamente igual, porque dentro dela algo havia mudado. E mudanças verdadeiras não fazem ruído, mas transformam tudo.